Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, todos bem? Estão bem em casa, seguros? Família, professoras, diretoras, vice-diretoras, todo mundo bem? Eu também estou bem, estou aqui para mais um encontro de língua portuguesa e hoje a gente vai conversar sobre um pouco da nossa língua mesmo, vamos falar da escrita, das palavras, certo? Mas antes disso eu queria fazer aquele nosso momento reflexivo, vamos lá? E eu trouxe para a gente pensar hoje sobre uma informação que eu não sei se vocês já pararam para pensar, que é o quanto esse momento de pandemia, essa situação de doença, né, situação sanitária tão grave no mundo, né, não é exclusiva nem da nossa cidade, nem do nosso estado, nem do nosso país, ela é mundial, a gravidade dela é mundial, o quanto essa situação nos está colocando ou nos provocou um ócio depressivo. Já pararam para pensar nisso? Vou tentar ser mais clara na minha fala. Quando a gente usa a palavra ócio, acho que vocês conhecem a palavra ócio, né? A palavra ócio está ligada a não ter nada para fazer, né? A estar com tempo livre, sobrando, ficar... Mesmo, é saudável ter ócio, né? É saudável que a gente possa ficar livre um momento. Ai, não quero me jogar no sofá aqui, não quero nem assistir televisão, quero ficar sem fazer nada. É saudável, a gente precisa desses momentos, né? Para o nosso corpo, para a nossa energia, para a nossa mente, é importante. Só que a pandemia nos obrigou a um ócio que nos deprime, que nos coloca numa situação diferente do que deveria ter. Enquanto a gente estava naquela loucura de trabalhar, de esgotado, mesmo que fosse em casa, né, de cumprir horário, de resolver as coisas, de ter aquela correria do dia a dia, a gente ficava morrendo de vontade de ter um tempo para não fazer nada, de ter um tempo de ócio. Só que de repente a gente se viu obrigado a ter esse tempo. E o que ele nos causou, na verdade, nos obrigou a ficar fechados em casa, nos obrigou a ter um tempo livre em excesso, demasiado, né? Reduziu o nosso espaço de circulação e nos impediu de nos relacionarmos sem contato social. Então, esses elementos da pandemia, que nos deixaram com esse tempo livre um pouquinho maior, na verdade nos deram a sensação de depressão, de tristeza, de falta de vontade de aproveitar o tempo livre. Para alguns o tempo está mais livre, para outros está menos, né? Muita gente perdeu o emprego, está tendo que criar coisas assim, formas de sobrevivência. Muita gente está sobrecarregada, está tendo que trabalhar mais do que trabalhava antes. E também está tendo que se organizar, porque a casa, quem é dona de casa sabe, a casa não impõe horário, né? Não tem flexibilidade, ainda mais se tem criança. A gente tem que fazer as coisas do dia a dia, da rotina acontecerem. Então, como é que a gente lida com tudo isso? Eu fui atrás disso, eu quis saber o que era essa sensação, como é que as pessoas estavam lidando. E aí eu cheguei num sociólogo conhecido, um sociólogo italiano, que é chamado de Domenico De Masi. Já ouviram falar? É essa pessoa aí, ó. Esse senhor, Domenico De Masi, ele é um sociólogo. E eu já conheci um livro dele, e eu já conheci até a expressão, ele escreveu um livro chamado Ócio Criativo. E muita gente fala disso, desse ócio criativo, né? Quero dizer, aquele momento que você se esforça para ter uma ideia, a ideia não vem. Daí naquele momento que você tá, deixa eu curtir esse momento aqui, que você tá sem fazer nada, caminhando no parque, você tem tive uma ideia, já sei o que eu posso fazer, sabe? Sabe quando você tá deitado na cama e te vem ideias geniais para o trabalho, para casa, para soluções de problemas? Na hora que você está no banho? Então, o Domênico fala um pouco disso, de como a gente, nos momentos que a gente tá mais à vontade, mais ligado ao lazer, tá mais ligado a coisas prazerosas, é que a gente tem mais a nosso potencial criativo desenvolvido. E aí eu, buscando essa leitura, fui atrás dessa escrita do Domênico e achei uma entrevista que ele deu no jornal. Genial! Nessa entrevista, foi recente essa entrevista, um jornal que já publicado. O Domênico é perguntado sobre exatamente como é que você fala, Domênico, do ócio criativo nesse momento que a gente está vivendo um ócio depressivo. Como é que você fala, que ideias você tem, como é que você compreende isso? E aí ele trouxe aspectos bem importantes que eu trouxe aqui para vocês. Ó. Ele disse assim, eu acho que é o momento agora de introspecção, ou seja, conversar com você mesmo, se conheça, se observe, se descubra.
de olhar esse tempo livre não como mais tempo livre, demasiado, mas como um tempo livre para você aproveitar. Como? O que você pode fazer? Que não é só inventar coisas novas. O que é que pode ser feito? Ele fala de privilegiar o essencial. Porque agora a gente pode até parar para pensar o que é mais importante para eu fazer primeiro. E para continuar fazendo, né? Economizar. Esse momento é um momento de você valorizar o que você quer gastar, o que de fato vale a pena gastar, o que de fato você precisa, o que é essencial mesmo até materialmente falando. E aprender. É um momento de aprender com toda a situação. Não é um momento para continuar assim, impondo o que eu sei, o que eu sou. É um momento para aprender. E aí eu fui atrás então de ler e quis trazer para vocês a fala do Domênico. Então eu vou ler, quero que vocês acompanhem. A gente conversa rapidinho sobre isso. O Domênico diz assim: nós nos acostumamos a ter muito espaço à nossa disposição e pouco tempo para usufruir dele. Os nossos dias estavam repletos de 1000 compromissos, muitos dos quais inúteis e sem sentido. Agora, ao contrário, fechados em casa para nos defender do coronavírus, temos muito tempo, mas somos obrigados a permanecer em um espaço mínimo, exatamente como os presidiários. A única coisa que pode nos ajudar é a cultura literária, musical, científica, religiosa, artística. Esta é a única maneira pela qual podemos transformar o ócio depressivo em ócio criativo. Para cada um de nós, um grau de cultura mais elevado do que possuímos. Cada um pode aproveitar do ócio para crescer culturalmente, lendo, ouvindo música, escolhendo programas inteligentes na TV, dialogando pelo telefone ou pelo Skype com pessoas mais inteligentes e mais cultas. Ou seja, é um momento para a gente aproveitar o tempo para crescer. Crescer não no sentido de ser mais, né? Não sei se é essa a ideia, mas no sentido assim de melhorar, sabe? Não de ser mais que o outro, não é comparativo, mas é no sentido de melhorar assim, o que eu posso fazer que me deixaria melhor do que eu sou? Qual é o aspecto que eu gosto e que eu gostaria de saber mais? É sobre música? Eu gosto de música? Eu quero entender dessa música que eu gosto. Quem que cria, qual é a história dela, quem que fala dela. Ah, não, é sobre religião, eu gosto da minha religião, mas quero saber mais sobre ela. Onde que eu acho essas informações? Quem podia me ajudar? É na televisão? Posso escolher outros programas do que esses que eu já assisto? É na internet? Eu consigo na internet buscar informações? Então eu entendi, a mensagem do Domênico chegou para mim como algo que eu posso buscar e transformar esse tempo que parece livre ou sobrando em algo que seja produtivo para mim, que transforme o meu jeito de ser para mais, né? Que me aprimore. Legal, né? E aí a capa do livro, quis trazer para vocês também, é essa aqui, ó. Essa é a capa do livro dele. E aí eu gosto de olhar os elementos que ele pôs, olha. O Domênico escolheu uma cadeira de praia na beira de um lago, assim, tá num deck, né, vazia. Ele colocou um relógio no meio do caminho, que representa esse tempo, que é o nosso vilão, que a gente tá sempre preocupada com ele. E o se jogar, o se sentir livre, né, o se soltar num espaço. Mas é um se jogar com compromisso, com objetivo, com meta, com objetivo, com finalidade. Então é aliar essas 3 coisas. Como é que eu posso aproveitar esse tempo que eu tenho, tanto que parece que eu estou sobrando lá de lazer, como de algo que eu possa investigar, me aprofundar, ir além. Certo? E aí a gente criar e ser criativo naquilo que a gente tem como principal potência. Tem muita gente que sabe do seu potencial criativo e muita gente que desconhece, que duvida que é criativo.
Mas até a constituição do nosso cérebro tem uma parte que é mais ligada para a lógica, para aquilo que é sistemático e organizado e alinhado e seguido de regras, e uma parte que é toda ligada para a arte, para criação, para música, para dança, para cultura. Então, explora esse cérebro, explora essa tua vontade aí, se inspira nisso, certo? Toda essa conversa para a gente entrar no nosso assunto de língua portuguesa, que a gente vai olhando para frente, ok? Muito bem. Na nossa última aula falávamos sobre o gênero textual bilhete. Então vamos só revisar aqui. Agora é só uma relembrança, certo? O bilhete é estruturado, tem uma finalidade, né? É um gênero textual que tem um propósito. Então vamos lembrar disso. Primeiro, a finalidade do gênero é transmitir uma mensagem breve para alguém. Essa é a função dele, o objetivo dele. É para isso que ele é produzido, certo? Então ele circula nos grupos sociais com essa finalidade, com essa tarefa. Transmitir uma mensagem breve, ok? Muito bem. Como essa mensagem é transmitida? Como é que um bilhete se estrutura para que essa mensagem chegue nas pessoas? Então, eu preciso ter um emissor, né? Quem escreve esse bilhete, para quem ele é enviado e quem receberá, né? Ou que, desculpe, o para quem é enviado é quem receberá. E o que essa pessoa receberá? Qual é a mensagem que ela vai receber, certo? Então, esses três elementos, combinados com a finalidade, é que vão dar corpo para esse bilhete. E na hora de eu organizar esses elementos, eu vou ter a estrutura do meu bilhete, então. A estrutura dele é composta por, lembrem? O destinatário, quem vai receber, a mensagem, que é o que eu quero contar para essa pessoa, o que eu quero enviar de comunicado para ela, uma despedida, né? Quando eu digo muito obrigado, eu agradeço atenciosamente, até breve, tchau. A gente escreve como a gente acha melhor, com carinho. A assinatura, que é a informação que a pessoa precisa para saber de quem ela recebeu, né? E a data, que é um elemento que eu não coloquei ali porque ele depende da mensagem. Se eu achar que a mensagem precisa ter referência na data, eu assino e coloco data. A gente até tinha conversado do PS, lembram? Post-scriptum, que é depois de escrever, se eu quiser colocar uma informação, eu também posso. Lembram disso tudo? Ótimo! Com isso memorizado, a gente vai falar então de formação de palavras. Para falar de formação de palavras, eu vou entrar no gênero bilhete de novo. Mas em vez de falar do gênero, que a gente já trabalhou bastante, eu vou falar especificamente de algumas palavras. Por isso eu trouxe um bilhete novo, um texto novo, que a gente não tinha lido ainda. É esse aqui. Vamos ler? Diz assim: vizinhos, se alguém estiver impossibilitado de ir ao mercado ou farmácia nesses dias, pode me chamar que eu vou estar em casa e pronta para ajudar. A Alexandra, e aí ela pôs o número do telefone dela ali, no bilhete escrito. Certo? Em cima desta conversa, desta informação, tem uma palavra que a gente vai olhar com ela com mais cuidado daqui a pouco. Ok? Próximo bilhete, que também tem uma palavra que nos interessa. Prezados condôminos, sou Assis Carvalho, médico cardiologista. Prontifico-me para tirar dúvidas por telefone ou WhatsApp no sentido de evitar idas desnecessárias aos hospitais. Devemos nos manter em isolamento na esperança de que tudo passe. Então esse aí é um outro bilhete, foi colocado numa pastinha que fica num mural dentro de um condomínio. E aqui eu também, naquele a pessoa se dispunha a ajudar, aqui o médico também ajudando de outra forma, querendo contribuir com os conhecimentos de medicina que ele tem. Nesses dois bilhetes tem uma palavra que vai ser, cada um tem uma, que vão ser as duas palavras que vão dar início para a nossa reflexão. Então eu vou trazer o bilhete agora com a palavra em destaque. Acharam? A palavra impossibilitado. Vamos tentar ler o bilhete e entender o significado. Lembram do contexto? Entender a palavra no contexto.
Vizinhos, se alguém estiver impossibilitado de ir ao mercado ou farmácia nesses dias, pode me chamar que eu vou estar em casa e pronta para ajudar. Impossibilitado. Compreendemos o significado? Sim? Bom, vamos para frente porque eu vou trazer de novo essa palavra com mais calma. Próximo bilhete. Qual é a outra palavra que eu quero chamar a atenção? Prezados condôminos. Sou Assis Carvalho, médico cardiologista, prontifico-me para tirar dúvidas por telefone ou WhatsApp, no sentido de evitar idas desnecessárias aos hospitais. Desnecessárias. As palavras que nós temos em destaque no primeiro e no segundo bilhete, olhem elas ali. Impossibilitado e a outra desnecessárias. Nós vamos pensar sobre elas. Eu trouxe elas aqui escritas, primeiro impossibilitado, escrita de duas formas diferentes. Vamos entender se muda o sentido ou não. Se alguém estiver impossibilitado de ir ao mercado ou farmácia nesses dias, pode me chamar que eu vou estar em casa e pronta para ajudar. Se alguém estiver possibilitado de ir ao mercado ou farmácia nesses dias, pode me chamar que eu vou estar em casa e pronta para ajudar. Muda o sentido? Claro que muda. O que a gente entende no primeiro? Que a pessoa que escreveu está dizendo que se houver alguém que não tem possibilidade, está impossibilitado de ir, ela está pronta para ajudar. Porque se não tem possibilidade de ir, eu posso ir no seu lugar. Estou pronta para ajudar. Na segunda forma de escrita, ela está dizendo, se alguém estiver possibilitado de ir, ela também está pronta para ajudar. Possibilitado é, com possibilidade, com condições para ir, eu posso ajudar. Eu vou junto para trazer a sacola, sei lá, vou junto para pagar, vou junto para escolher, vou junto para mostrar o lugar. Ali ela se dispõe a ajudar nos dois, mas são ajudas diferentes. E também, no primeiro, quem está impossibilitado não vai. No segundo, quem está possibilitado pode ir. Não tem nem nada que impeça. O uso das palavras, então, se a gente prestar atenção nelas, ela está marcado por um pedacinho, uma palavra, ainda não vou dizer o nome dela, mas é uma palavra que muda o sentido quando ela é colocada ou tirada da palavra. Certo? Vamos observar elas então em forma separada. Olha só. Eu fiz a mesma lógica com outras palavras. Eu coloquei o pedacinho in. Estão vendo? Na palavra possível, na palavra viável, na palavra útil e na palavra feliz. E fiz essa comparação. Olhem bem. O que é impossível não é possível. Impossível não é possível. O que é inviável é que não é viável. O que é inútil não é útil. O que é infeliz não é feliz. Vocês conseguem entender essa construção da palavra? Conseguem perceber o que diferencia na escrita para mudar o significado? Sim. Estamos falando de um pedacinho de palavra. Só um pedacinho. Na verdade, não é nem uma sílaba, mas é composto por duas letras. In com M e in com N. Enxergam? Muito bem. Quando eu acrescento essas duas letras, eu transformo a palavra e dou um novo sentido para ela. O mesmo acontece com outro tipo de combinação de letras. Vamos ver? Estava no outro bilhete. Prontifico-me para tirar dúvidas por telefone ou WhatsApp no sentido de evitar idas desnecessárias aos hospitais. Ou prontifico-me para tirar dúvidas por telefone ou WhatsApp no sentido de evitar idas necessárias aos hospitais. Desculpe. Tem diferença de sentido? Vamos olhar todo o contexto? Claro que tem. Na primeira, quando o médico se prontifica
para que ninguém saia de casa, ele está dizendo para não ter a necessidade de você ir no hospital só para tirar uma dúvida. Fala comigo aqui no prédio. A sua ida lá é desnecessária se eu estou aqui para poder ajudar. Certo? Diferente disso, ele coloca na outra possibilidade não tem necessidade. Ele fala assim, na verdade, né? Se ele tivesse dito, eu diria assim, ó. Tirar dúvidas por telefone no sentido de evitar idas necessárias aos hospitais. Como é que você evita algo que é necessário? Não faz nem sentido, não faz nem concordância com a mensagem que ele está querendo passar. Fica incoerente, né? Se ele está querendo dizer que ele está disposto a ajudar para você não se expor, você que é idoso ou você que é doente, para não se expor ao risco dentro de um hospital, tire dúvida comigo. Ele não pode dizer idas necessárias, porque se a pessoa precisa ir, é necessário, não é só para tirar dúvida, né? Tem muita diferença, então, na colocação desse pedacinho. O pedacinho agora não é in, é des. Essas 3 letras fazem toda a diferença e também tem um significado. Vamos olhar para elas? Olha só. Do mesmo jeito que eu fiz com as letras IN e IM, eu fiz com a letra D, E e S aqui. Esse pedacinho des também transforma o significado da palavra e a escrita. Olhem os 4 exemplos. Se eu tenho desfazer, é porque não está feito. Não tem como fazer, é desfazer. Se eu tenho desfavorável, é porque não é favorável. Se eu tenho desenterrar, é porque não está enterrado, não é para enterrar. Se eu tenho descontente, é porque não está contente. Certo? Da mesma forma, esses pedacinhos des, in e in fazem um sentido na palavra. Transformam o sentido quase como oposto. Vocês perceberam? É quase que se colocasse um não na frente. O que é desfazer é o mesmo que não fazer. Ou fazer, ou desmontar o que está feito, né? Tirar o feito. O que não é favorável, o não favorável é desfavorável. Então esse pedacinho des, assim como o que não é feliz é infeliz, com um pedacinho in, tem a mesma função quando ela é colocada numa palavra. Então vou voltar para os exemplos lá, ó. Impossível, inviável, inútil e infeliz. Percebem? A escrita é a mesma, com a diferença dessas 2 letras que eu coloco na frente. Vamos para os outros exemplos. Eu tenho desfazer, desfavorável, desenterrar e descontente. Da mesma forma, eu tenho um pedacinho só colocado, encaixado na frente da palavra, que muda totalmente o significado dela, né? Desfaz a escrita e também dá um outro sentido. Certo? Do que nós estamos falando então? Qual é o assunto dessa nossa aula? Quem já identificou? Palavras escritas que recebem uma parte, um pedaço, e esse pedaço transforma o sentido da palavra. Vira uma palavra nova com um sentido diferente. E especialmente esse sentido que a gente conversou até agora é o sentido de negação. Desses exemplos que a professora trouxe, tá? Então, desses exemplos, o in e o des fazem a palavra se transformar num sentido de negação, de não aquela informação que está escrita ali, tá? Do que se trata, então? Para vocês conhecerem, lembre que a professora gosta sempre de trazer para vocês como que a língua portuguesa explica isso, que nome que ela dá. Quando ela põe lá na gramática, ela chama isso de que nome, de que regra. Então ela chama isso de prefixo. Prefixo é uma palavra, né, uma palavra não da nossa língua, uma palavra de origem latina nesse caso. A gente tem também prefixos gregos, mas esses 2 exemplos que a professora trouxe para vocês são prefixos do latim. E eles têm a tarefa, a função de
se encaixar na frente, prefixo. Por isso eles ficam fixos no começo, só no começo, e mudam o sentido da palavra. E nós estamos falando especialmente desses três, ó. In com N, in com M e des. Esses três prefixos latinos são de informação de negação. Transformam o sentido da palavra negando aquela informação, certo? Quase como se fosse o contrário do que a outra dizia. Tá bom? Entendido? Professora, eu preciso guardar na minha memória a palavra prefixo, saber que ele é prefixo do latim. Não, lembra que a professora sempre explica? Essa informação é uma informação técnica. É importante saber. Mas o mais importante é saber como que eu uso essas letras ou essas palavras na frente de outras e o que tarefa elas têm, o que elas fazem quando elas chegam ali, certo? Então vamos lá? Como a gente sempre faz, a gente olha para essa informação, organiza essa informação para depois copiar. Então vamos organizar a informação primeiro, que a gente já vai registrar no caderno. Prefixos são palavras colocadas no início de outras palavras com a função de mudar o seu sentido. Essa é a tarefa dela. Ela transforma aquela palavra numa palavra nova e muda o sentido. Ok? Compreendido? Então vamos registrar. Essa informação é um pouquinho mais extensa, então nós vamos ter um tempinho para copiar com calma e depois continuar conversando. Vamos lá?
Ok, registrado lá? Ótimo. Sabendo dessa informação, vamos prestar atenção então na formação dessas palavras, tá? Então, nosso assunto agora é formando novas palavras, ok? Para formar novas palavras, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão registrar no caderno essa informação que está ali na tela, e aí cada slide que a professora passar na sequência, cada um que aparecer, vocês vão tentar colocar nele se ele é desfazer ou se ele é infazer. Vocês vão tentar colocar aquela palavra que é o prefixo antes da palavra para ver em que palavra ela se transforma. A gente vai fazendo isso juntos, vocês só vão acompanhando com o caderno, ok? Só vou dar um tempinho para vocês registrarem isso daí. Vamos lá? Então vamos lá. Agora eu vou passando a palavra e vocês vão escrevendo aí no caderno. As 3 primeiras palavras são essas: fazer, ligar e montar. O prefixo que vocês vão usar é o prefixo des, ok? Coloquem lá. Como vocês não vão copiar isso, vocês vão escrever direto a palavra. Como fica juntando o des com o ligar? Que palavra forma? Isso mesmo. Escreva essa palavra aí. A palavra que deve ter formado foi desfazer. Registrou? E agora a segunda. Ligar. Como é que você vai escrever a palavra que tem o prefixo des com a palavra ligar? Desligar. Então, acrescente lá. Próxima. Prefixo des e a palavra montar. Como é que fica a conexão dessas duas palavras? Que palavra nova surge? Exato. Desmontar. Então você registrou aí desfazer, desligar e desmontar. Observe como elas são o contrário de fazer, ligar e montar. Elas negam essas palavras, né? É como se eu dissesse fazer e não fazer, ligar e não ligar, montar e não montar. Certo? Muito bem. Vamos para mais uma? Próximas 3. Agora nós temos conhecimento, controle e equilíbrio. E também temos o prefixo des. Des com conhecimento. Como que fica? Desconhecimento. Registrou? Des e controle. Descontrole. Opa, mudou a ordem ali, desculpe. Vamos organizar, ó. A professora mostrou primeiro des com equilíbrio, não tem problema. E agora des com controle, ok? Não tem problema, mudou a ordem, mas vocês identificam, ó lá, ó. Desconhecimento, o contrário de conhecimento, ou negando o conhecimento. Controle e descontrole, equilíbrio e desequilíbrio. Parece desequilíbrio, né? Mas na hora de pronunciar vai sair desequilíbrio, ok? Por conta da sílaba que forma ali, ó, desequilíbrio, ok? Muito bem. Registraram? Foi um pouco mais difícil? Essas palavras são mais extensas, mas não faz mal. Vamos ampliando o nosso vocabulário. Próxima. Agora eu tenho as palavras favorável, contente e necessário. E vou oferecer para vocês o prefixo des mais uma vez. Des com favorável, como é que fica? Ok, desfavorável. Des e contente. Descontente. E desnecessário. Desnecessário.
Conferiram? Vocês têm desfavorável, descontente e desnecessário. Certo? Próxima. Agora nós temos a palavra felicidade, sanidade e verdade. Vamos conferir? Com o prefixo in, com N, in, vocês têm in e felicidade. Que palavra formou? Infelicidade. Insanidade. Conhecem o significado de sanidade, né? Saúde, é o mesmo significado de saúde, é no sentido de substantivo também. Insanidade, a falta de saúde. E verdade com o prefixo in? Inverdade. Ok? Registrado? Então nós temos infelicidade, insanidade e inverdade. Outras três. Hoje nós estamos escrevendo bastante, isso é ótimo. Útil com o prefixo in. Se juntarmos com útil, fica inútil. Capaz e o prefixo in. Incapaz. Feliz e o prefixo in. Infeliz. Registraram? Inútil, incapaz, infeliz. Agora nós temos possível, parcial e pessoal. E o prefixo in. Vamos lá? Possível com o prefixo in. Impossível. Parcial, ou seja, aquilo que a gente que é parte, que não é o inteiro, é só uma parte. O que não é inteiro, ou o que não é o contrário, né? O que não é inteiro é parcial. Mas e como que ficaria se eu unisse ao prefixo in? Imparcial, ou seja, aquele que não toma parte, não tem parte nenhuma, é imparcial. E pessoal? Pessoal é que está ligado a uma pessoa. Como é que ficaria o contrário ou a negação dessa ligação com uma pessoa? Impessoal. Aquilo que não é pessoal, aquilo que não está ligado direto com alguém é impessoal. Certo? Então nós registramos aí impossível, imparcial e impessoal. Essa lista de palavras que vocês exercitaram a escrita agora foi bem importante para a gente tanto ampliar o nosso vocabulário, começar a usar, prestar atenção no significado e na escrita delas e ter esse registro no nosso caderno para quando precisar de algum exemplo com o uso desses prefixos, por exemplo. Tá bom? E agora o que eu quero de vocês é o registro dessa conversa. Tudo isso que a gente conversou precisa ir para o caderno. Então vamos lá? Registre no caderno qual o significado dessas informações. Tempinho. Registrado? Muito bem. Então agora a gente vai registrar algumas atividades que a gente vai fazer ainda nessa aula, tá? Nesse tempinho, se você tiver
essa possibilidade aí. O que eu preciso que vocês registrem? Registrem que o exercício que nós vamos fazer agora é de descobrir qual é a palavra que a gente pode ser usada, pode ser escrita novamente agora com a inclusão ou do prefixo des ou do prefixo in, certo? Então vocês têm dois exemplos ali, montado e feliz. Como é que ficaria a escrita da palavra que não está montado? Ou da palavra que não está feliz usando esses prefixos. Quero que você pense e já registre. Então você copia e já responde essa informação, ok? Vamos lá? Vamos lá? Vamos conferir como é que ficou? Então lembre, vocês tinham que completar as informações com as palavras correspondentes, colocando o prefixo que desse certo também. Por exemplo, o que não está montado está? Que palavra você colocou? O que não está feliz está? Vamos conferir? Essas eram as palavras que você ia colocar, ó. O que não está montado está desmontado. Quem não está feliz está infeliz. Ok? Colocou um prefixo em cada uma e deu certinho. Ok? Muito bem. Meus amores, espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a nossa tarefa de hoje, entender como as palavras se formam e saber que desde a história da nossa escrita, a gente foi aprendendo também a congregar pedacinhos e formando palavras. Quero encerrar com essa imagem. Olha que imagem curiosa. Essa imagem é de balões, mas um deles é uma melancia. E aí a gente pode pensar, será que é uma melancia de verdade? Será que é uma bexiga, um balão pintado de melancia? Não importa. O que importa é a criatividade e o tempo que a pessoa que construiu essa ideia, que teve essa ideia de colocar algo tão pesado de forma tão leve, ou até a cor, a leveza da cor, é que vale. E o quanto a gente faz isso, né? Transforma em peso algo que pode ser leve. E outra coisa que a gente pode olhar ainda, olhem bem, prestem atenção, a gente é igual a todo mundo sempre? Ou a gente pode se destacar? Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra na próxima aula. Até!